finge que não vê. Afinal, qual é a sua raça? Humana ou desumana? Olá, aqui é a Natasha para mais um programa Amigo Bicho. Às vezes, ao longo da nossa vida, a gente conhece pessoas especiais e que se comprometeram a fazer a diferença no mundo. Hoje vocês vão conhecer o trabalho da Prof. Melissa. A gente vai conhecer então o trabalho da Prof. Melissa. Melissa, antes de mais nada, paixão pelos animais é uma coisa que veio do coração, assim. Tu sempre gostou, sempre teve? Na verdade, eu acho que com os meus pais eu aprendi. Minha mãe gosta muito de animais, assim, pequenos, né? Mas ela se criou no campo, na roça, com animais de porte também, de grande porte. E meu pai, ele sempre foi meio adiantado nessa questão ambiental, assim, ele sempre me passou valores que hoje se fala, mas que há 15 anos atrás não se falava, e ele já falava sobre isso. Então eu acho que eu cresci com esses exemplos em casa, né? E daí só aumentei, até por estudar depois a biologia, percebi que é muito mais até do que isso, muito mais do que a gente só gostar, eles têm uma importância, né? No ambiente e na nossa vida muito maior do que a gente possa imaginar. Como é que tu virou professora? Na verdade, eu fiz o vestibular, eu estava muito na dúvida do que fazer e fiquei entre psicologia e biologia. E não sei porque na última hora resolvi biologia, passei e fui cursando. Só que na metade do curso eu comecei a me questionar se realmente era aquilo que eu queria. E daí eu trabalhei com análise de vinhos, enfim, fui fazer coisas que não eram dessa área de educação. Passei 4 anos fazendo isso e na metade do curso eu fiz uma disciplina que me chamou a atenção e eu disse, quem sabe, né? Só que depois de formada que eu fui me dar conta que, na verdade, a grande, eu acho, culpada por isso tudo, foi uma prof do fundamental que eu tive numa escola municipal, de sexta a oitava série, em função da forma que ela trabalhava com a gente, era prof de ciências, e eu nunca me esqueço de uma situação assim que me marcou e me marca até hoje, até eu não consegui nunca falar com ela isso, quem sabe essa oportunidade. No início da tarde, né, nós estávamos indo para aula e um colega meu matou uma raposa. Assim, do nada, encontramos ela na escola e ele pisou na cabeça dela e esmagou na minha frente. Que horror! Pois é, e eu me lavei chorando, entrei na sala de aula chorando e ela então pegou a turma inteira e falou durante 1 hora talvez, mas ela deu uma lição de moral em todos nós, assim, ela falou com muita propriedade, ela falou muito além da disciplina, muito além da matéria, enfim, ela me deu um exemplo de vida. Naquele momento eu pensei, mas não precisa ser uma professora normal, então, né, dá para ser uma prof que fala também de valores, né? E até hoje, assim, quando eu penso em quem me levou a isso e em quem eu penso, quando eu tô com aquela fase meio, né, de não estar muito inspirada, eu lembro dela. Ela foi uma pessoa que marcou muito, a prof. Isabel Marangon, que trabalha no município aqui da cidade. Eu acho incrível, eu sempre admirei os professores, porque eu acho que assim como o trabalho dos protetores é se doar. Sim. É uma dificuldade ser professor nesse país e aquelas que fazem além de só ensinar o beabá, elas têm uma missão muito importante, a educação do futuro. Porque não só os pais, mas os professores também vão formar aquela criança. E desde que eu comecei a fazer o trabalho de palestras nas escolas, que eu acompanho o dia a dia dos professores, uma salva de palma para vocês, porque é difícil, é complicado, mas é inspirador, é amor mesmo, né? Tá, e daí? Aí essa inspiração dessa professora, e como é que daí continua a história? E daí eu, na verdade, quando me formei, continuei trabalhando com outras coisas, mas já um pouco voltada na educação.
e não sabia exatamente, não me sentia preparada, né? Enfim, a universidade te prepara para um certo aspecto de ser professor, mas a grande questão tu aprende na prática mesmo. E eu ficava muito indecisa, muito insegura. Até que uma amiga de uma escola onde eu trabalhava insistiu muito para que eu começasse, né, a mandar currículo. Ela dizia, mas o que tu está fazendo aqui e tal. Enfim, até que eu consegui, então, uma escola, né, que me deu a primeira oportunidade. E estou lá até hoje, né, adoro o trabalho que eu faço, assim. Mas eu acho realmente que tanto as gerações novas, né, as atuais gerações, as crianças de agora, elas precisam de uma educação diferente, como também acho que a escola tem que fazer a diferença na vida dessa criança. Muito mais do que conteúdo, muito mais do que decoreba e de matéria em si, eu acho que a criança tem que sair de lá, ou o adolescente, sentindo que fez a diferença em relação a valores, se tornar mais humana aquela pessoa, né? Porque aquela pessoa vai ser o prefeito de amanhã, vai ser o vereador, vai ser o médico, é eles que são o futuro, né? Então, se eu passar, eles podem saber todo o meu conteúdo de cor, mas se eu passar só isso para eles, eu tenho a impressão que eu estou devendo alguma coisa, que não é o suficiente, né? Então, eles já sabem, né? Eu já estou meio que com fama de São Francisco de Assis no colégio, porque eles sabem que esse é o meu jeito, né? Então, eu virei referência, assim, para questões relacionadas com isso. Claro que eu faço muito menos do que eu gostaria, né? Mas eu acho que sim, que o professor tem que fazer a diferença, independente da matéria que dê. Não precisa nem ser relacionado com animais, enfim, ou com a natureza, mas assim... Valores em geral. Eu acho que sim. Tá, e a gurizada então sabe que tu é a prof dos bichinhos. O que tu procura passar para elas no dia a dia da sala de aula? Tu tem alguma história que te comoveu? Porque nas palestras no final todos têm uma história para contar, né? Conta um pouquinho sobre isso. O que tu nota das crianças, como é que elas reagem quanto a isso? Olha, eu percebo que as crianças de agora, de quarta, quinta série, né, quinto, sexto ano, elas são muito mais, talvez, sensíveis do que eu fui, talvez, naquela época. Eu sempre tive essa ligação forte com animais, mas eu via colegas meus que não, né, que não tinham, assim, que matavam um sapo, que matavam uma lesma no jardim por diversão. Eu percebo que essas crianças não, elas já vêm com uma questão ambiental um pouquinho mais bem desenvolvida. Talvez porque na minha época não se falava de ecologia em sala de aula, praticamente, né, a prof da sexta série sim, mas antes disso não muito. E eles não, eles vêm do berço já, né, ouvindo falar sobre isso. Então, eles são mais responsáveis, não sei, mas assim, um pouco mais sensíveis nesse aspecto. E eles têm uma questão muito de não querer ficar apáticos, né? Tu pode observar nas palestras, se tu mostra uma situação, eles reagem, né? Como é que essa pessoa não fez isso? O que está acontecendo com aquele cachorrinho que foi morto, foi espancado? Por que aquela pessoa só filmou, prof? Por que eles não fizeram nada? Por que ela ficou, como é que ela ficou tanto tempo lá filmando sem fazer nada? Então tu vê que além da teoria, além só sentimento não faz diferença também, né? Eles têm essa vontade da prática também. Né? Eu acho que é uma geração que vem mais sensível a isso. E eles ficam, né, depois da palestra, eles sempre ficam muito, muito chocados assim, e sensibilizados. E eu acho que tem que ter, né? A gente já conversou sobre isso, tem que ter essa questão de chocar. Porque eu tenho muito isso de ver só o lado bom das pessoas, ver o lado bom do mundo, mas não dá. A gente tem que abrir o olho, porque tem gente ruim. E eu sempre falo para eles, na casa do lado, na rua de vocês, se vocês verem alguma coisa, se vocês observarem que tem um animal que não está sendo bem cuidado, seja falta de água, de comida, de uma cobertinha no inverno, façam alguma coisa, não deixem. Né? E os pais, às vezes, as crianças até têm essa intuição e esse intuito eles... Os pais bloqueiam ou não incentivam. Exatamente. Acham que vai se incomodar, que o vizinho vai ficar sabendo, vai querer uma retaliação, enfim, alguma coisa vai acontecer. E eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que incentivar eles, sim, a agir com responsabilidade, mas agir, não ficar estagnados, né? Eu acho que a nossa geração talvez era um pouco mais aquela de não mexer nisso, não mexer naquilo, não agir, né? Obedecer muito aos pais nesse sentido. E eles vêm mais eles têm um jeito diferente. Assim, não, se não está certo, eu não quero que isso continue. E acho que sim, que tem que incentivar, né?
Para quem não sabe, então, a SOAMA, né, faz palestras nas escolas, a gente recebe o convite, geralmente a gente passa o dia inteiro na escola, e é uma palestra sensibilizante, mas também ela choca. A gente não deixa de mostrar um animal cortado, uma baleia sendo pescada, sangue, os rodeios, todo o horror, porque muita gente fala cachorro e gato, até os próprios protetores, o mundo é cachorro e gato. Não, os horrores que acontecem, mas é uma palestra que, além de chocar, porque é um choque de realidade, ela também tem todo o lado de incentivar que eles mudem o mundo. Uma coisa legal que até agora vocês vão começar a ver enquanto a gente conversa, os trabalhinhos das crianças. Por exemplo, tem umas fotos que eu sempre digo para elas: levem isso para a vida, que são 2 meninos tentando salvar um cachorro, e teve uma criança que desenhou. Quando a gente comenta da formiguinha, não pise na formiguinha, alguém escreveu formiguinha também é gente, ou os animais são gente. E o engraçado é que tu fala de uma gama de coisas na palestra, né, que dura em média 30, 40 minutos, e depois quando elas fazem os desenhos é o que marcou elas, né, de que não, eu não vou deixar mais um animal sofrendo, eu vou brincar mais com o meu bichinho. A gente esteve recentemente em 2 escolas que tu dá aula. Como é que foi depois da palestra? Porque tu fez um trabalho depois extra com as crianças, que isso eu acho legal. A gente foi, deu a palestra e foi embora, mas tu como prof continuou. Fala um pouquinho como é que foi essa história. Tá. Bom, então, normalmente, é o 5º ano já que eu estou numa dessas escolas e eu trabalho na 6ª série essa questão dos animais, mas normalmente eu acabo levando outras turmas também para a palestra. Eu sempre trabalho um pouquinho direitos dos animais. Pouco o que eu sei, assim, né? O básico do que eu sei, a gente trabalha um pouco em sala de aula e normalmente o fechamento desse assunto é a palestra da SOAMA, porque de fato eles fecham com chave de ouro, assim, não tenho o que dizer, né? É uma palestra completa e o jeito que tu fala também emociona, né? Faz com que a gente ponha lá um pezinho na consciência e pense, mas como é que eu tô agindo, né, com esses animais? Então eu trabalho sempre com eles uma boa parte do trimestre, assim, eu acho que não é um conteúdo, na minha opinião, ele deveria ser obrigatório no currículo das escolas. Acho que Porto Alegre já tem um projeto, ou é lei já. Eu acho que é uma grande evolução, quem sabe Caxias um dia chegue nisso, porque a gente tem que saber, e não talvez só dos animais, mas os nossos também, né? Seria interessante colocar. Então eu trabalho um pouquinho sobre isso, a gente faz ou em forma de teatro, já trabalhei desenho, já trabalhei, quem sabe no ano que vem, algum filme, estou imaginando uma coisa nesse sentido, mas assim, de forma que eles tomem contato com isso, que eles comecem a questionar em casa, eles me contam histórias, né? Meu pai abandona gato, meu pai já abandonou um cachorro, e eu daí tento, através de conversas com eles, colocar eles perceberem que isso não é o certo, isso não é, né, legal. E até crime, enfim, né? Mas eu acho que é importante questionar, colocar na pauta. Esse ano a gente fez, inclusive, uma discussão, um fórum de discussão, e foi muito bacana, assim, eles levantaram as questões, então os defensores e os que eram contra aquilo, e a gente discutiu muito, e foi muito interessante ver, né? Fazer com que eles pensem no assunto e se sintam responsáveis por aquilo também. Depois da palestra, normalmente, a gente tenta organizar uma feirinha, né, que foi feita esse ano nas 2 escolas, feira de venda de produtos da SOAMA, e alguma campanha de arrecadação de ração ou de casinhas. E eu percebo assim que se isso fosse feito anualmente eles ajudariam, né? Mas aí tem muito também a questão dos pais, enfim, né? Talvez tenha uma impressão de que a SOAMA não precise da gente, é ela que tem que nos servir, e na verdade não é nada disso, né? São pessoas que não ganham para fazer o que fazem, que são apaixonadas. Eu já fui voluntária há algum tempo também, adoraria voltar, né? Não sei. Mas tu já tá fazendo tanto. Mas poderia mais. Eu gostaria de entrar lá naquele canil com as cadelas de volta, porque era muito bom, né? Elas te passam um carinho, assim, que tu não vai ter em lugar nenhum, né? Não tem com família, não tem com ninguém, assim, aquela devoção total. Então, eu acho que é isso, é instigar, e não pode ser uma vez, não pode ser um prof, né? Eu acho que sempre que as situações acontecem, a gente tem que usar esse gancho e trabalhar esse assunto com as crianças, né? Não deixar uma coisa muito perdida, daqui a pouco eu vou falar e vai passar mais 10 anos da vida escolar, eles não vão mais ouvir falar, né, sobre isso. Enfim, acho que é importante, esse deveria ser um assunto que deveria ir para todas as disciplinas, ser trabalhado, né, entre todas elas. Hoje a gente estava conversando. Os protetores de animais recebem muitas críticas. Por que tu ajuda animais? Por que tu não vai ajudar crianças? Aí a gente tenta se defender, o que não deveria. Eu não deveria nem dar satisfação, porque eu já estou fazendo uma diferença no mundo, nós, né? Aí eu pensei, então as pessoas que se dedicam, vamos supor, as mulheres que são espancadas,
Seria correto eu chegar até elas e dizer, mas por que tu faz isso, defende as mulheres espancadas? Por que tu não vai ajudar os idosos? Ou alguém que defende a natureza, mas por que tu defende a natureza? Por que tu não vai ajudar nas campanhas contra racismo? Por que só os animais a gente não pode, né? Tu sofreu alguma coisa de preconceito na escola ou com colegas de acharem que tu não deveria fazer o que tu faz em relação aos animais? Eu acho que com os colegas não. O diretor da escola, no início, ele já achava meio estranho, ele, né? Aquela questão assim, ele achava que eu exagerava, talvez, né? Mas agora já está do meu lado, agora ele já é companheiro, né? Ele já se refere não mais com sarcasmo, com brincadeira, ele já fala numa boa a respeito disso. No amigo secreto é sempre a mesma coisa, é aquela prof que adora animais. Acabou, né? Já é a descrição. Sim. Mas assim, eu acho que não dá, uma coisa não pode se separar da outra, né? Se eu sou boa com animais, eu vou ser boa com pessoas. O que não pode, eu acho que é radicalismo em nenhuma esfera, né? Não pode ser radical só cuidar de animais e as pessoas que se explodam ou vice-versa. Eu acho que eu tenho os dois lados, assim, bastante desenvolvidos. Eu me preocupo muito também com essa questão de crianças abandonadas, enfim, também faço parte do apadrinhamento afetivo de meninos, de um abrigo. Então, acho que nisso também ele viu, opa, mas a Melissa não é só aquilo que pareceu até agora. Ela também tem esse outro lado, né? Mas mesmo que fosse só animais, as pessoas não entendem que por trás de um animal tem uma pessoa. Se uma entidade oferece castração popular, ela está ajudando uma família. Se uma pessoa foi adotar um animalzinho, eu estou levando amor para essa família. A gente recolhendo os animais, tentando castrá-los, educar as pessoas. Eu estou criando pessoas mais sensíveis, com mais compaixão. Mas é complicado. E fala um pouquinho do teu blog. Tu tem um blog que é bem legal. Fala um pouquinho sobre ele. Eu não estou conseguindo atualizar tanto quanto eu gostaria. Quem sabe nas férias eu trabalho mais um pouquinho nisso. Mas ele foi feito, assim, eu pensei nele primeiro para expor os trabalhos dos alunos, né? Então tem muita coisa que os alunos fizeram lá. Muita coisa eu nem consigo colocar em função de falta de tempo, mas assim, eu pensei como fazer as pessoas enxergarem, verem o trabalho que essas crianças estão fazendo. Para isso ele foi feito. E daí eu comecei a expor, enfim, e ele agora está mais voltado também para essa questão. Então, quando eu recebo uma mensagem bonita, um e-mail legal, que tem a ver com coisas que eu gosto em geral, eu coloco lá e eu exponho também no blog. Eu acho que as crianças hoje elas estão muito nesse mundo virtual, assim, e eu queria alguma coisa para expor o trabalho delas, mas de uma forma que elas se sentissem bem à vontade, exatamente. Então, foi a forma que eu vi. E até porque polui menos também, né? Tá sempre lá, tá limpinho, não produz lixo. Mas elas gostam muito, sempre que eu publico alguma coisa lá, elas acham o máximo, assim, né? Ver o seu trabalho exposto. E eu acho que sim, que tem que valorizar, né? O que elas fazem, o que for feito em sala de aula. Esses cartões eu acabei te entregando sem escanear, mas agora que eu sei que tu escaneou, eu vou querer para colocar no meu blog também. Porque realmente... É o resultado. É comovente. É a parte que eu mais gosto é receber os trabalhos. Que pena que não são todas as profs que fazem isso, mas é a sementinha que tu plantou. Tu também tá plantando sementinhas. Isso é muito bonito. Porque tem pessoas que fazem o beabá. E que bom que elas fazem, mas tem aquelas que escolheram fazer um pouco mais. É ou não é? Eu não consigo me contentar, até porque eu sou meio chata, então eu sempre penso a minha aula pensando no aluno. Se eu fosse aluno e eu ia gostar de uma aula assim, claro que nem sempre é possível, mas assim, não adianta só ficar naquilo. O que vai me valer na vida, por exemplo, saber a classificação dos seres vivos? Talvez eu nunca mais use, talvez eu nunca mais precise. Agora, faz toda a diferença na minha vida saber que um animal não pode ser abandonado, que um animal não pode ser apedrejado, que quando eu adoto um animal, eu sou responsável por ele. Ou que se eu não jogar lixo na rua, eu também estou ajudando, né, em outros assuntos. Nós tivemos, na verdade, esse ano uma visão geral da coisa, né? Não foi só em relação aos animais, a gente teve palestra sobre meio ambiente, palestra sobre, enfim, poluição, né, de água e de todos os aspectos. Eles viram através das palestras também da Prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente, que o que a gente faz aqui tem repercussão no mundo inteiro, né? O que a gente faz aqui mata uma tartaruga lá no mar, o que a gente faz aqui, enfim, polui talvez um córrego, um riozinho, mate um monte de peixes, né? E eles têm que ter essa visão, eu acho que não pode ser só a matéria em si. Tem que ir além, tem que sair da zona de conforto, sair do nosso mundinho nesse sentido, né? Pensar além. E para finalizar, tu lembra de alguma história de alguma criança que talvez não olhasse os animais de tal maneira, ou uma história que alguém veio te contar, te vem alguma história na cabeça que tenha marcado?
Bom, eu acho que uma experiência maravilhosa que a gente fez esse ano foi numa das escolas, um projeto envolvendo então pintinhos. Cada aluno ganhava um pintinho e tinha que ficar responsável por ele e cuidar dele durante um determinado período. E depois eles fizeram um diário, me entregaram um diário a respeito desse bebê, né? Eles foi sugestão deles, e o que eu percebi assim que como aquele pintinho fez diferença na vida daquelas famílias. Tanto que tem alunos até agora com um pintão, né? Um frango, eles me mandaram fotos também deles atualmente. Então eles estão enormes e continuam em casa. Então é só um pintinho, ele nem te retribui muito, apesar de que eles seguem, eu aprendi coisas novas com eles que eu nem sabia também. Eles demonstram carinho também, assim como um gato, assim como um cachorro. É um animal, tem coração, tem sentimento. Então, foi muito legal. Eu me surpreendi com a experiência. Eu estava com um peso na consciência, um medo muito grande, porque alguns iam morrer e, de fato, alguns morreram. Mas eu acho que, no fim, valeu a pena. Lendo os diários deles, tu vê que eles foram tocados, assim. Que muitos choraram quando o pintinho morreu, ou choraram quando tiveram que dar, porque já não tinha mais espaço em casa. E tu vê crianças que são crianças assim que talvez não tivessem muito essa questão desenvolvida em si, né? Não conviveram com esses animais, nunca tiveram um gato, nunca tiveram um cachorro. E um pintinho fez toda a diferença, né? Fez a vida delas mudar assim de rumo. Bom, sem palavras, termino com essa frase: olhe no fundo dos olhos de um animal e por um momento troque de lugar com ele. A vida dele se tornará tão preciosa quanto a sua. Quem disse isso foi Philip Ochoa. Um beijo, tchau!